sabedoria? É uma qualidade de sábio, é uma prudência, é uma sensatez. Eu colocaria aí mais algumas palavras, por exemplo, em sabedoria: moderação, equilíbrio. Quando eu consigo equilibrar a minha vida em todas as áreas, eu sou mais feliz e mais usado por Deus. Por exemplo, a pessoa tem, irmãos, que ter sabedoria em todas as áreas da vida. Tá? Por exemplo, para ser mãe, você não pode ser uma mãe que não deixa o seu filho se mover, que tudo está errado, ele não pode mexer, não pode falar com ninguém, não pode fazer nada, mas você também não pode ser uma mãe que não dá limites para o seu filho. Faz o que você quiser. Porque ele vai ter seu lado sem limite, nada para ele. Ele vai se perder na vida. Porque ele não teve aquilo que todos nós precisamos ter, limites. Eu posso fazer isso e eu não posso fazer determinadas coisas. Porque eu sei que quando eu erro, eu vou sofrer as consequências disso. Entendeu? Um exemplo. A criança não quer escovar o dente. Mas você não pode ser totalmente flexível com isso. Você tem que escovar o dente, porque senão você vai perder, você vai ter problemas futuramente de coração. Você tem que escovar o dente. Seus dentes vão cair, mas depois vão nascer outros que é para o resto da vida. Agora, a criança quer usar um determinado tipo de roupa. Dependendo da ocasião, tudo bem, usa a roupa que você quiser. Então, os irmãos estão entendendo? É sabedoria. Aquilo não vai matar ninguém, não vai prejudicar. Mas se ela ficar sem escovar o dente, ela vai sofrer muito. Ela pode perder os dentes, ela pode ter que fazer um tratamento de canal, que é doloroso. Então, muito sofrimento vai ser poupado. Então, a gente precisa, na vida, encontrar equilíbrio. Na vida espiritual, a mesma coisa, irmãos. Então, por exemplo, tem pessoas que gostam muito de orar, e orar é maravilhoso. Mas não pega nunca para ler a Bíblia. Então, veja bem, quer orar na hora que ela tem que ser mulher. Ela quer orar na hora que ela tem que ser mãe. Ela quer orar na hora em que ela tem que ser profissional. Está na hora do trabalho. A gente não pode confundir as coisas. Se você está no seu local de trabalho, a não ser que seja alguma coisa de Deus, um momento que você tem que falar com a pessoa 5 minutos, que Deus te leva, que Deus te dá uma revelação para isso. Agora, tem muitas pessoas que não gostam de trabalhar, e aí na hora, não, agora eu vou estar orando aqui nessa casa, e atrasa todo o trabalho das outras pessoas, e dá um exemplo horrível, porque não é isso que Deus quer. Nós temos que ter sabedoria. Agora, é lógico que você está trabalhando, a pessoa te liga, pelo amor de Deus, faz uma oração por mim, meu filho acabou de ter um acidente e está no hospital. Vai lá no banheiro, 5 minutos, olha, vou orar, e eu vou continuar trabalhando aqui, mas eu estou no espírito de oração. Os irmãos estão entendendo a diferença de uma coisa para outra? Isso é sabedoria, isso é sensatez. Saber como diferenciar as coisas e encontrar um equilíbrio em tudo na vida. Na parte financeira, a mesma coisa. Tem gente que não vive. Eu conheço pessoas que vêm aqui para os Estados Unidos. Irmãos, nós estamos aqui, é uma oportunidade dada por Deus. Fica aqui 10, 15 anos juntando dinheiro, nunca vai nem Manhattan para conhecer. E de repente, às vezes, volta para o Brasil e nunca mais vai ter essa oportunidade. Então, eu preciso trabalhar, mas eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que ter um momento de prazer, porque a própria ciência fala que quando eu descanso, eu produzo melhor depois. Então, os irmãos estão entendendo as coisas? Agora, eu também não posso ficar aqui, porque esse país é extremamente consumista, e gastar tudo que eu tenho, morrer de trabalhar e ir embora para o Brasil cansada, desgastada, às vezes com problemas de coluna, de uma série de coisas. Não conquistei nada no Brasil, estou indo embora, já dei o melhor aqui e não tenho nada lá, eu nem tenho aqui. E se eu ficar doente, eu não tenho nenhuma reserva, eu não tenho de onde tirar. Equilíbrio, sensatez, sabedoria. Vamos lá para o estado popular, nem o 8, nem o 80, mas um equilíbrio na vida, que é Deus e que pode nos dar. Amém? Então tá. Os dons espirituais.
visa a edificação da igreja. A diferença mais notável para saber se esses dons são falsos ou verdadeiros é a rejeição ou aceitação do senhorio de Cristo. Ou seja, quem é o Senhor da vida deste profeta, dessa pessoa que está sendo usada por Deus? Será que é Jesus? Tem um versículo que fala, né, que provai os espíritos. Se você perguntar para uma pessoa, se você quer saber se aquela pessoa está sendo usada por Deus ou pelo diabo, se Jesus veio em carne ou em espírito? Jesus veio em carne. Se aquela pessoa falar que veio em espírito, aquela pessoa não está sendo usada por Deus, mas pelo diabo. Porque Jesus veio em carne e não em espírito. Então, quem é o Senhor da vida dessa pessoa? É Jesus? Em quem essa pessoa está fazendo milagres? Eu vou ser bem sincero com os irmãos. Eu às vezes fico me questionando, eu não falo para não pecar. Mas às vezes a gente vê grandes pessoas na mídia fazendo grandes milagres, mas a gente quase não escuta essa pessoa falando de Jesus. E eu uma vez fui numa convenção e chegando lá, a pregação fraquíssima. Irmãos, a palavra de Deus fala o seguinte, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. A gente pode morrer de orar e precisamos orar, e isso é importante, a palavra de Deus fala para orar sem cessar. Precisamos louvar a Deus porque o louvor ele abre o canal de adoração e é importantíssimo. Precisamos jejuar porque o jejum ele mata a carne, tudo isso é importante. Mas a fé, o acreditar no sobrenatural de Deus, vem pelo ouvir, pelo meditar na palavra de Deus. Se eu não tenho isso, as outras coisas não vão fluir na minha vida. Eu não vou ter a sabedoria para enfrentar os problemas da vida. Então aqui está o segredo. Amém? E um autêntico servo de Jesus Cristo aceita-o como Senhor e Salvador da sua vida. Então, quem é o Senhor dessa pessoa? Quem é o Salvador? Será que é Jesus? Tem pessoas que estão na igreja há anos e anos e anos e anos, irmão Celino, e nunca sequer aceitaram Jesus. Nunca fizeram essa confissão. Lá em Romanos fala, né? Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será o quê? Salvo. Mas confessar é muito importante. Por isso que no dia do batismo, as pessoas têm que confessar, têm que falar que Jesus é o Senhor da vida deles. Porque confessar é importante, amém, principalmente publicamente. Amém. E aí nós vamos ver o seguinte, classificação dos dons. Eu não entendo direito esse dom de ciência, eu não consigo diferenciar ele. Eu vou... Vai mais na frente, né? Eu vou explicar. Se você quiser agora eu explico mais na frente. Mais na frente, porque eu espero na segunda página para ver. Ah, tá. Irmã Branca, eu só queria falar, a irmã estava falando sobre de que o Senhor Jesus ele veio em carne ou em espírito. Existe falsas doutrinas que ensinam que Jesus ele estava na terra como Deus. Na verdade, nós precisamos separar muito bem isso, porque se Jesus tivesse vivido na terra como Deus, o sacrifício dele não ia valer, porque tinha que ser sacrifício de um ano, porque foi o humano que pecou. Então tinha que ser um humano ir na cruz. Então Jesus esteve o tempo todo como homem na terra. É claro que ele não deixou de ser Deus, mas tanto é que todas as vezes que ele fazia milagres,
era em nome de Deus. Glorificando pela Deus. E